Fala, educador, beleza? Bom, vamos lá. Essa aula é muito importante para você. Por quê? Ela é sobre abordagem, tá? É o seguinte, no convívio diário, como se faz a abordagem individual? Bom, você vai abordar, não adianta, você vai abordar o seu público a todo momento. E como é que funciona a abordagem? A abordagem, ela vai acontecer em todos os espaços possíveis. Tem ONG que você trabalha ali dentro da ONG, dentro da sala, dentro dos ambientes. Tem ONG, por exemplo, como o SASF, que ele vai fazer o atendimento e o acompanhamento de várias questões, indo nas casas, no portão da casa, conversando com a família, com os indivíduos da família, do grupo. Então você vai fazer abordagem de diversas formas, tá? E existe uma estrutura básica para isso acontecer. Então eu vou falar para você como é que funciona. Isso daqui é totalmente prático, tá? É para você entender e aplicar, beleza? Entendeu? Então pode ser em qualquer ambiente, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, com respeito. Independente de como você esteja, estou irritado, estou muito felizão, ou eu sou muito solto, ou sou muito fechado, você precisa lidar com um respeito básico, tá? E o respeito básico não interessa como o outro está me abordando, eu vou dar o respeito a ele, certo? Porque você começa então com uma dinâmica diferente, você traz para você. E fora que você vai educando o outro naquilo que for possível, beleza? Então, independente de tudo, respeito, tá? Respeito é aquela forma de lidar de forma equilibrada com o outro, tá bom? Segunda coisa, postura corporal não ofensiva. Não adianta você chegar todo agressivo, ou toda agressiva, toda histérica, toda brava, ou todo bravão. Porque isso pode gerar uma resistência no outro, ou pode fazer com que ele entenda que você é uma espécie de inimigo, e é o que você não quer, tá? Então, uma postura que não seja ofensiva, uma postura mais acolhedora. Opa, beleza, tudo bom? Certo? Uma postura em que ele perceba que você está abrindo uma comunicação. Uma postura corporal não ofensiva, certo? Com movimentos e atos como se você estivesse confrontando ou enfrentando. Não precisa, certo? Você chega numa postura ali normal, mas uma postura onde você quer ali construir uma comunicação, um relacionamento. Respeito e postura. Aí você pode falar, Yuri, que bobeira, né? Bobeira não. Vamos a um estudo simples, por exemplo. Como se fosse aqui uma observação de caso, tá? Educadores que recebem educandos, por exemplo, no CCA, de forma muito bruta, muito rígida. De cara, você já coloca aquele indivíduo no estado defensivo. Você nem sabe como é que foi o dia dele, você não sabe como é que foi a manhã ou a tarde dele, e você já dá às vezes ele está precisando de um acolhimento, ou ele não quer trocar ideia. Pode existir vários fatores, e você vem, nem quero ideia hoje, pá, gente. Então, quando você quebra isso, lógico, eu não estou falando que você não vai ter uma postura firme, mas de uma forma acolhedora, porque você consegue ter uma postura firme e acolhedora também, tá? Se você não for agressivo, você vai ser provavelmente acolhedor, tá? Então, eliminando a agressividade física, né, verbal, emocional, você já consegue ter um resultado muito interessante, beleza? Então, a sua postura é uma coisa importante. Postura corporal não ofensiva. Então, isso é muito importante. Terceiro ponto, escuta. Se você vai fazer abordagem, é importante, primeiro de tudo, você já ter uma escuta, você conseguir abrir um espaço de escuta para o outro. Porque às vezes você só vai fazer uma abordagem única com aquele indivíduo naquele momento e acabou. Talvez você nunca mais veja aquele indivíduo, né? Como o pessoal que faz abordagem da assistência social nas ruas, com a população em situação de rua. Agora pode ser em um serviço que você vai ter convivência mais vezes. Então você vai criar um certo vínculo com aquela pessoa, tá bom? O que acontece? No convívio, tá? Você precisa ter uma abordagem onde tem uma escuta. Então, quando você for falar, você também precisa entender que pode ser que em algum momento você tenha que ouvir aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem adulto, aquele idoso, certo? Então, você precisa entender que pode rolar uma escuta necessária, tá bom? Não só quando você vai abordar, mas ter uma escuta, porque às vezes vai rolar alguma informação importante ali. Quarto ponto, ponte de comunicação. Você precisa estabelecer uma ponte de comunicação. Para mim falar com você aqui, a gente estabeleceu uma ponte de comunicação.
E a ponte de comunicação é fazer a comunicação funcionar, tá? Então não adianta você querer falar de qualquer jeito, você não está trazendo a cultura da tua família, a cultura da tua vida, da tua casa, para aplicar onde você trabalha. Tem um esquema, certo? Então, por exemplo, vamos primeiro colocar 3 pontos aqui como exemplo de formas a se falar. Preciso falar com você. Ô fulano, eu preciso falar com você. Ô João, eu preciso falar com você. Você tem um minuto? Ô Maria, eu preciso falar com você. Você tem um minuto? Eu preciso que você me escuta rapidinho, uma coisa importante. Eu preciso que você me escuta, que eu tenho um negócio rapidão para falar, para te comunicar. Essas abordagens de ponte de comunicação são exemplos de como você chama a pessoa para a atenção para que você consiga passar uma informação para ela. Na comunicação tem uma seguinte coisa. Tem a forma em que eu falo e tem a forma em que ela vai ouvir. O que eu vou falar e o que ela vai ouvir, entre o que eu vou falar e o que ela vai ouvir, existe um abismo. Eu posso falar X, ela pode entender Y. Então é importante você ser claro, direto, ter a atenção dela e confirmar se ela entendeu de fato o que você falou. Você pode me falar o que você entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Isso, você pede para que ela dê um feedback, que ela retorne, que ela te explique, tá? Então, por exemplo, você fala assim, por favor, eu preciso falar um negócio com você importante. Ó, é o seguinte, eu preciso que quando você voltar, você traga sem falta as 3 documentações que eu pedi para você fazer para o cadastro. Para você trazer RG, comprovante de residência e a carteirinha da sua neta. A senhora lembra? Lembro. Então vamos lá, é para trazer o quê? Aí você fala, nossa, a gente está tratando que nem criança. Não, você está estabelecendo uma ponte de comunicação clara, tá? Isso é importante, até para você ensinar o outro como é que faz. Ela, isso, fala, maravilha. Então eu tô te aguardando, tá bom? Tá bom. Comunicação feita, a pessoa entendeu exatamente o que é para fazer. Isso com qualquer idade, qualquer público, beleza? De qualquer forma. Ah, tem os casos específicos, especiais? Tem, diferenciados? Tem. No mais, essas abordagens são as eficientes, tá certo? A ponte de comunicação. E o que tem que ter na ponte de comunicação? Você tem que ser claro. Não dá para ficar enrolando, falando muita gíria. Não dá para florear muito. Você tem que ser claro. E ser claro é ser simples, tá? Você tem que ser direto. Não dá para ficar contando uma história e abrindo porta. Se você quer que o fulano faz isso, você vai pedir para ele fazer aquilo, tá? Depois, se quiser explicar alguma coisa, mas primeiro você direciona exatamente a comunicação que você precisa. Então, ser claro, simples. Eu preciso que você traga essas 3 documentações que eu pedi pra você, isso, ok? Você pode falar assim, pô, você lembra aquele dia que a gente conversou, rapaz, você esqueceu os documentos, hein? Não, eu sei que você trouxe, até aquele dia você trouxe, você tá dando mal volta, falando da última conversa. Não, seja claro, olha, lembra que eu pedi pra você trazer as documentações, você esqueceu, você consegue trazer hoje pra mim? Ó, são tal, ok? Qual é a documentação pra trazer? Tal. Maravilha, eu te aguardo, beleza? Isso é com adolescente, com criança, certo? Ser claro, simples, ser direto, falar aquilo que você precisa falar, de forma simples e clara, beleza? E não oprima ou não agrida. Não adianta você comunicar alguma coisa oprimindo e agredindo, tá? No primeiro momento, o que é mais importante, lembra lá do respeito, é você manter o respeito numa postura. E a pessoa saber que ela não está refém do que você está falando, que existe opções e escolhas. Você pode trazer o documento hoje, você consegue, porque você esqueceu, colocou o compromisso da pessoa. Ela fala, pô, esqueci, não consigo. Você consegue? Tem certeza? Tenho. Então eu te aguardo aqui, certo? E gerou um compromisso onde ela tem que cumprir a parte dela. Então, quer dizer, você foi respeitoso, você não precisou oprimir, você não precisou agredir, você deixou a situação clara. Esses 3 pontos são os principais na comunicação, certo? E pedir o feedback, tá? Então, quando você é direto, depois que você fez a comunicação, o último passo é, você me entendeu? O que eu quis dizer? E ela vai falar para você e você vai confirmar se ela entendeu de fato. 5º ponto, use o seu vínculo afetivo. No final das contas, se você tiver um vínculo afetivo com o seu público, como eu disse, nem todo trabalho você vai ver o seu público frequentemente. Quando você vê com mais frequência, você tem mais vínculos, positivos ou negativos. Use o seu vínculo positivo para conseguir gerar essa abordagem individual e colocar elementos que vão fazer essa abordagem individual ter sucesso,
tá bom? Ou serem levadas da melhor forma possível. Dentro desse vínculo afetivo, tem dinâmicas como cumprimento. Opa, salve, beleza? Opa, tudo bom? Bom dia, dona Marta. Ô, seu Robson, tudo bom? Opa, fala, Tadeu, bom dia. O senhor está bem? O senhor, a senhora? Da forma em que você fala, que você se comunica com o seu público, que você já identificou que para ele é agradável. Então, tem um cumprimento, tem as brincadeiras, desde que sejam leves e positivas, não sejam negativas, não sejam bullying, nem a ofensiva, né? Às vezes, brincadeira é uma forma de você tratar a pessoa, uma forma de você chamar, tá? E já tem um acordo social entre você e ela, ou o grupo, que você fala daquele jeito, não é ofensivo, não é agressivo, beleza? E por isso tem uma coisa muito a ver com uma questão de cultura, tá? Dos grupos e das pessoas. Então, às vezes, o que é ofensivo para um não é para outro, mas isso tem que ficar claro. Então, você pode utilizar essa dinâmica, tá? De uso afetivo, de brincadeiras aí, para se relacionar na sua abordagem individual, beleza? E usar a sua postura de referência. Se você é referência, então, do grupo ou do indivíduo, use essa postura, tá? Use essa postura de referência. Referência é quando você tem uma credibilidade para falar, para lidar, para gerar comportamentos, tá certo? Ou para se comportar em determinados grupos ou com pessoas. Então, quando você influencia, você é uma referência, você pode usar essa referência também dentro da sua abordagem individual. Agora vamos a um ponto importante. Onde no convívio diário? Aonde eu vou usar essas abordagens, né? Em toda a situação. Eu coloquei aqui as estruturas principais, certo, educador? No chegar, quando você chegar em determinados locais do serviço, se faz necessário, é interessante você se comunicar bem e abordar bem, com todas aquelas questões que eu falei. Postura, respeito, escuta, ponte de comunicação, beleza? Na chegada, ao chegar, cumprimentar, falar, ver quem está no ambiente, beleza? Cumprimentar todos se for possível. No sair, assim como no chegar, no sair também. Galera, tchau. Pessoal, tchau. Gente, tô indo. Todo mundo ficar na paz, ficar com Deus. Oxalá, seja lá como você cumprimente, beleza? Mas a abordagem individual na comunicação é interessante. Isso acontecer, né, onde acontece a saída. No passar, tá passando pelo ambiente, tá passando pela rua, tá passando pela instituição, pela escola, pelo grupo. Naquele momento também se faz interessante gerar essa abordagem individual em grupo, tá? Mas aqui focando em individual, de forma estruturada também. Opa, tudo bom? Beleza? Tá tranquilo? Passou. Doutora Sônia, tudo bom? Bom dia? Tudo bem? Passou, tá? Então, uma abordagem limpa, tranquila, também no passar. A gente tem também no acompanhamento. Então, você vai fazer um acompanhamento de algum educando, de alguém que utiliza o serviço da assistência ali, e você está fazendo um acompanhamento, também a sua abordagem individual dele deve seguir essa estrutura, e nesse momento também deve acontecer essa estrutura de abordagem no convívio, tá bom? Individual, que é no acompanhamento. Você vai fazer um acompanhamento com alguém no hospital, em uma cirurgia, em algum órgão do governo para gerar alguma documentação, resolver algum problema, fazer um acompanhamento em uma instituição de ensino, em qualquer lugar. É legal você ter com ela essa relação e ir colocando ali essas abordagens individuais positivas e estruturadas, beleza? Com essa estrutura. No direcionar, tá? No direcionar é muito importante, onde você pega e mostra para a pessoa um determinado caminho, fala para ela como ir, onde ir e direciona, dá aquele empurrão, né? Ou sinaliza. Por exemplo, crianças, tá? Galera, é o seguinte, essa é a questão da abordagem individual. Vou dar exemplo de estudo de caso, né? Na ONG onde eu trabalho, quando eu chego, tem um lugar muito cobiçado nas ONGs, nos SAICAS, que é a sala e a televisão. E dá para fazer muita atividade legal com a televisão, pedagógica, educativa, bem direcionada, beleza? Às vezes também a gente deixa solto algumas coisas que eles podem assistir para eles curtir do jeito deles. Mas dá para direcionar muita coisa legal. O importante é começar a construção de uma abordagem individual bacana, beleza? Chego, fala pessoal, o seguinte, presta atenção aqui, pausa na TV, tum, vai funcionar assim, todo mundo me ouvindo?
Vou falar, vai funcionar assim. Eu vou dividir o tempo para cada um assistir. Ou vocês, o que vocês acham de eu escolher um filme top e a gente assistir junto? Vamos fazer um voto democrático. Vamos lá. Quem vota em assistir um filme junto bacana que eu vou escolher ou que a gente vai escolher? Quem vota que a gente vai dar 25 minutos para cada um assistir o que quiser na TV, usando as regras? Todo mundo entendeu? Beleza. Como é que vai ficar? Se hoje a gente escolher o filme, amanhã a gente não vai ter voto. A gente vai fazer o quê? Um tempo individual para cada um. Beleza? Beleza. Então, olha que legal. Cada dia vai ter um esquema diferente. Top. O que foi isso? Eu tô direcionando a atividade. Dá para chegar gritando? Dá para chegar mandando? Vai ser do meu jeito? Eu não quero saber. Hoje eu escolhi isso? Dá. Vai ser bom? Provavelmente não. Vai ser produtiva? Provavelmente não. Vai arrumar encrenca? Provavelmente sim. Vai ter resistência? Provavelmente sim. É a forma mais correta? Não é a forma correta. Lembra que eu falei do respeito? Não teve. Tá? Teve um ato de dominância, de ofensiva desnecessário, tá? Para aquela situação. Por exemplo, acordar crianças, né? Não se acorda a criança gritando, não se acorda a criança chacoalhando. A criança está acordando, né? Então você acorda ela. A criança fez xixi no meio da noite. Você não briga com ela, você não bate, você não xinga, você não se estressa. Ela fez xixi, ela está controlando o esfíncter. Ah, mas é que eu tô de saco cheio. Então, só que se você for ver o nosso primeiro ponto, lembra? O respeito, só o fato de ter o respeito básico, você não vai abordar dessa forma. Você vai, pelo menos, abordar de uma forma mais tranquila, com respeito básico. Aqui no curso, tem as aulas sobre psicologia do desenvolvimento e tem a parte de psicologia do desenvolvimento infantil. E lá tem um ponto muito importante que você aprendeu, é que os pontos em que você precisa entender como é que funciona a cabeça da criança, como é que funciona o físico, o emocional e o intelectual, o pensamento. Quando você aprende isso aqui no curso, você já entende formas de abordar a criança, de abordar nas suas diversas fases, de abordar o adolescente, o jovem adulto, o idoso, o adulto, tá? Então, preste atenção nas aulas, porque eu falo como fazer, que nem eu tô falando aqui, como fazer, tá? Então, nessas situações, veja, não adianta você ter uma abordagem ofensiva, agressiva, muito energética, porque não vai rolar uma boa dinâmica através desse tipo de abordagem, tá? Então, no convívio diário, como se faz a abordagem individual? Exatamente nessas estruturas que eu passei para vocês. E com o tempo, isso vai ter uma qualidade bem melhor. É a solução de tudo? Não. Ajuda? Pra caramba, funciona muito. Então aplique esse passo a passo, entenda, assista 2 vezes se necessário, funciona muito bem. Um estudo de caso sobre abordagem individual. Uma criança que acordava, geralmente com muita irritação, era uma garotinha de uns 5 anos, uma educadora começou a fazer uma abordagem com ela diferenciada, aonde alguns educadores, né? Essa educadora começou a acordar essa criança, começou a colocar falas positivas, né? Oi, princesa, vamos acordar. Olha como o dia tá lindo. Hoje tem escola para aprender mais coisas. Deixa eu ver esse cabelo. Oi. E a criança vai devagarinho despertando, acordando. Ela não foi agredida, não foi ofendida de forma alguma. Ela tá ali. Oi, hoje vamos fazer aquele despertar gostoso que daqui a pouco vai lavar o rosto, a gente vai passar aquele batom bem clarinho de criança com o brilhinho que você gosta. E a criança acorda bem, toma um café bacana, acordou com energias positivas, porque ela não acordou no estado defensivo, certo? Por quê? Porque a abordagem foi uma abordagem suave. Precisou ficar tocando e tudo? Muitas vezes não, só com a fala, beleza? Pode ser mais seco do que isso, menos carinhoso? Pode. Mas não precisa ser agressivo. Isso é importante. Então isso é uma pontuação de um caso real que aconteceu. Isso acontece muito, tá? Com abordagens com diversos grupos adolescentes. Então os educadores tendem a não ter jeito com adolescente. E são meio agressivos, assim, meio energéticos, né? Eu acordava até hoje, né? Quando eu preciso acordar adolescentes, eu vejo como é que tá o clima no dia anterior, e aí e de manhã quando eu chego eu coloco música, acordo contando piada, acordo falando alguma frase da hora, tipo, fala galera, bom dia senhores,
Olha aí, então quer dizer que hoje os senhores estão acordando para ir estudar mais um dia. Vocês são... O país está precisando dos senhores. Nós contamos com vocês para o futuro. Eu tô falando groselha ali no meio do quarto, a galera tá acordando devagarinho. Eu dou um salve para cada um. A galera vai. Aí o fulano que vai acordando, olhando para tua cara, você já cumprimenta. Com adulto você pode fazer de uma forma, lógico, menos engraçada. Lembra que eu falei, vai do teu vínculo? Então, vai da sua forma de vínculo, da sua dinâmica, tá certo? Use essas ferramentas, e eu fazia isso, né? Então, às vezes eu entrava com música no quarto baixinha, e conforme eles iam acordando, eu ia aumentando, músicas bacanas. Às vezes quando eu entrava com o hino de time de futebol aleatório, assim, baixavam do Corinthians, o hino do Palmeiras, de São Paulo, do Botafogo, só pra tirar uma onda, e eles iam já despertando em outro clima. A abordagem individual com qualidade, certo? Onde você constrói vínculo, possibilidades de direcionamento e bom manejo positivo. Isso é importante, manter portas abertas, tá? Então, essa é uma estrutura extremamente importante para você. A abordagem com o outro, eu posso dizer que é 25% do trabalho do educador social, tá? Por isso que essa aula é longa, é muito importante. 25%. Tá? É 1/4 do seu trabalho vai ser abordagem, lidar com o outro, né? Esse comunicar-se com o outro. Tem essa comunicação, como a gente viu, verbal, tem a comunicação emocional, tem a comunicação não verbal, física, como eu falei para você em questão de postura. Então é importante você absorver isso. Vê essa aula de novo com calma, entende como é que tem que ser uma postura. Eu falei, dei exemplos, né, reais, e você vai aplicar e vai dar muito bom, beleza? Lembrando que é legal você anotar sempre o que você anda executando, para você ver o que você já conseguiu executar, até para você conseguir medir a diferença dos resultados daquilo. Como eu disse no caso da criança, que começou a ter uma abordagem positiva ao acordar, e ao acordar, pelo menos com educadores X, ela começa a acordar então de uma forma diferente. Isso é importante, isso vai refletir em todo o resto do dia. Tamo junto, valeu, muito obrigado por mais esta aula aí, você participar, continua assistindo devagarinho, anotando, absorve, indica o curso e até as próximas aulas. Valeu!